Vocês entenderam, né? Tanto a Tainá quanto a Laura, né? Mas, resumido, seu nome, que a gente já sabe, e qual é a sua formação e por que que você está aqui conosco, nos dando o prazer imenso da sua presença. É isso. Então, Tainá, fala aí. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela USP. Eu acabei me interessando ano passado a conhecer mais os espaços de como funciona a cenografia para trabalhar com audiovisual e tudo mais. Aí eu fiz um curso de especialização de 6 meses no Instituto de Cinema de São Paulo. Acabou sendo EAD, né, por conta da pandemia. E aí eu recebi o convite, né, porque eu me cadastrei no site da ABC Curso de Cinemas. E aí eu recebi o convite dessa conversa, me interessei e vim aqui hoje. Mas você está em São Paulo agora? Na verdade, agora eu estou em Itatiba, que eu sou de Itatiba, né? Mas eu morei em São Paulo por conta do meu curso, né? Que eu fiz faculdade na USP. Mas eu acabei fazendo o meu curso de especialização ano passado em AD, né? Por conta da pandemia. E agora eu estou em Itatiba, agora em janeiro. Eu estou aqui na minha casa dos meus familiares. Legal. Então tá, Laura. Eu me formei em Relações Públicas, já tem um tempinho já, foi em 2011, e aí eu trabalhei no CineSesc, na programação, por um tempo, fui estagiária lá, e depois retornei... Da onde? Eu sou de São Paulo. Diga. Tá cortando um pouquinho. Enfim, aí eu trabalhei um pouco um tempo na programação do CineSesc, e aí retornei trabalhando na produção de alguns festivais de cinema, e depois acabei trabalhando com produção executiva e com captação de recursos de projeto incentivado. E aí agora eu estou desempregada e estou explorando novos caminhos, e por isso me interessei pelo curso e estava pesquisando alguns cursos, me interessei pelo encontro e resolvi fazer. Ótimo, excelente. Ana, você está ouvindo a gente? Oi, tô. Eu não vou poder ligar a câmera porque eu tô no carro e eu só posso assistir essa reunião agora, sim. Mas, enfim. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo e eu me formei agora no final do ano, mas sempre fiz estágio em arquitetura, interiores, mas não me interessei muito, comecei a me interessar por cinema, e o meu TCC foi sobre cinema e arquitetura, e aí eu queria fazer alguma coisa relacionada pela área, e uma conhecida minha postou no grupo de cinema da PUC, que eu já participava, sobre o curso, e aí eu me interessei e também vim participar da reunião para saber mais. Mas vocês três, ninguém trabalhou diretamente com cinema ainda, né? Não. Eu já participei de curtas-metragens e tal, mas sempre como assistência de arte, assim, nunca fiz nada, mas tudo também voluntário, porque eu me interessei mesmo, então esse é o máximo da experiência que eu tenho dentro do set. Mas você é do Rio, é isso? Não. Sim, eu sou do Rio. Tá, Marcos, por enquanto temos isso, a Ana, a Laura e a Tainá. Sei. Eu não sei, para mim eu estou à disposição. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar mais alguns minutinhos, não são nem 6h10 ainda. 6h15 a gente vê quem for chegando, vai... Você recebe as pessoas um minutinho, que eu vou aproveitar e vou fazer uma coisinha rápida ali. Hein, Beatriz, você recebe? Sim. Daqui a 2 minutos estou de volta. Tá bom. 2 minutos estou de volta.
Pronto, já estou de volta, Beatriz. Você vê, Marcos, tem muito arquiteto, né? É. Mas eu acho que isso, em geral, nas oficinas que eu fiz, e sempre os arquitetos aparecem. Até porque, até há pouco, pela legislação aqui do Rio, não sei se é federal, isso eu não sei informar, mas não é fácil, que isso para quem se interessar saber é fácil. É o seguinte, o cenógrafo era um arquiteto, quer dizer, entre as coisas, quer dizer, as meninas falaram da Escola de Arquitetura e Urbanismo. O urbanismo é uma cadeira do 5º ano e te dá um título de urbanista, entendeu? Se você quer ter urbanista Y, não sei o quê, você teria de fazer um doutorado em urbanismo ou uma coisa assim. Mas a cenografia nunca teve isso. E a cenografia era incluída, não tinha curso dentro da faculdade de cenografia, mas algum legislador, achou que uma pessoa habilitada para a cenografia estava automaticamente habilitada para a cenografia. O que eu, como arquiteto, inclusive, acho que é enganoso. Eu acho que é muito bom você ser arquiteto, porque você conhece os instrumentos de comunicação, você sabe desenhar, você aprendeu isso, quer dizer, você tem essa a cabeça armada para essa coisa construtiva, a história da arquitetura que você aprende na faculdade, isso, história da arte você aprende na faculdade. Então, é uma formação próxima, instrumental, mas para a formação propriamente dita, porque na minha visão, você sabe, né, a cenografia ela é umbilicalmente, indissoluvelmente ligada à dramaturgia. Eu estou falando do cinema de ficção, né? Então, a cenografia ela é ligada à dramaturgia. No teatro, totalmente ligada à dramaturgia. E a dramaturgia representava historicamente, quer dizer, a história da civilização ocidental, como o teatro é um evento anterior ao evento da cristandade, antes, o teatro grego foi antes, 1000 anos antes de Cristo nascer. Então, a dramaturgia reflete a civilização ocidental e provavelmente a oriental, que eu não ouso nem dizer que eu conheço umas formas de manifestação, mas aí é a civilização, né? O teatro é a civilização, o cinema é a civilização, é um reflexo disso, entendeu? É um reflexo direto. Então, eu acho que você ter isso como matéria de formação é excelente, mas eu acho que você precisa mais. E é o seguinte, é uma chance de você se apaixonar por isso também, porque isso é o seguinte, isso é a melhor profissão do mundo. Não existe, a meu ver, né, eu faço isso há 50 anos, então eu vejo aqui, agora apareceu aqui no meu condomínio, um grupo do condomínio para resolver problemas, não sei o que, eu vejo. Aí as pessoas falam, então tem tem um público ainda eu moro aqui há 30 anos, um pessoal que mora mais ou menos ao mesmo tempo que eu. E aí essas pessoas dizem que a experiência delas durante a pandemia agora era uma experiência de
férias, quer dizer, ou seja, de se livrar do trabalho. E aí uma senhora escreveu dizendo que tinha gente, para conhecimento geral, que tinha gente que era apaixonada pelo que fazia, que estava sofrendo muito de não poder trabalhar, por 2 motivos. Porque as pessoas trabalham para sobreviver, né? O cinema é feito por um grupo de trabalhadores, né? As pessoas não estão lá, não é uma religião. Né? E também porque são apaixonados pelo que faz. Então você não quer parar. Eu não quero parar. Por que eu vou parar? Me dá um motivo para parar. Eu não quero parar de jeito nenhum. Muito bom, muito bom. Ô, Marcos, é engraçado. Entrou aqui também a nossa querida Elisa, que você já conhece. A Elisa está em todas. Dá um oi aí, Elisa. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou vendo. Liga a câmera, Elisa. Elisa estava no Cineclube ontem também. Oi. Elisa, tudo bom? Quanto tempo? Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Elisa não para. E entrou aqui também Monteiro. Dá um oi aí pra gente. Tá ouvindo a gente? Opa, agora sim. Agora, tá me ouvindo agora? Sim, sim. Se você puder, liga a câmera aí. Claro. Pra gente ver. Beleza. Beleza, ótimo. Seja Olha, bem-vindo, Monteiro. Bem-vindo. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. A gente costuma começar, você entrou agora, mas o pessoal que já estava aqui já fez uma apresentação para a gente conhecer um pouco melhor vocês. Uhum. E aí, se você puder falar um pouco sobre você, a sua formação, se você já trabalhou no cinema, como é que você chegou até aqui, como é que você veio parar aqui? Legal. Bom, meu nome é Thiago Monteiro, não me conhece mais por Monteiro. Eu iniciei fazendo figurino já faz uns 8 anos, com curtas e videoclipes. Passei uns 3, 4 anos fazendo figurino. Comecei um pouco ali com produção de objeto, mas logo já fui começando a montar alguns cenários. E hoje eu faço direção de arte, um pouco para TV, eu trabalho com um programa de reforma também, um pouco de decoração, um pouco de direção de arte, mas permeando sempre pela mesma linha. E enfim, agora estou buscando, né, aperfeiçoamentos. Mas a sua formação é em quê? Na verdade, eu antes de fazer figurino, eu trabalhava numa empresa como administrador. O figurino ele meio que foi aparecendo e por alguns estudos relacionados a estudo com consultoria de moda, mais voltado para esse lado, até eu conhecer o visagismo, que é uma parte que eu gosto de trabalhar bastante. Mas a minha formação é mais voltada em workshops e pequenos cursos mesmo. Eu não tenho nenhuma faculdade nem nada do tipo, assim. A coisa foi meio acontecendo. Você é de São Paulo? Eu sou de Curitiba e estou em São Paulo já faz 8 anos. Tem um pequeno hiato aí, eu fiquei uns 2 anos fora e voltei. Uhum. Tá. Acho que esse é o resumo. Ótimo. Tá, Ana Paula entrou aqui agora também. Ana Paula, está ouvindo a gente? O Monteiro, a gente está fazendo 1 horinha para dar tempo das pessoas chegarem como você chegou, porque estava marcado 6 horas, a gente, para juntar um grupo, vamos dar mais um pouquinho de tempo para a gente não ficar sem tempo depois, entendeu? Também. Ah, entendi. Não, tá ótimo. Eu me perdi um pouco também com times aqui que eu não tinha. Deu uma leve atrasada. Uma praga, isso é uma praga. E agora, eu descobri ontem o seguinte, ontem tem um grupo, que é um grupo mais político, um grupo que me convidou para participar e era pelo Zoom. Então eu fui a uma reunião, marcaram uma segunda reunião, aí ontem estavam falando em mudar de plataforma. Aí as pessoas mudavam na hora, Beatriz. Aí eu falei, desculpem, mas como no Silvio Santos, para responder, para fazer isso aí, eu vou precisar da ajuda de universitários. Não vou fazer na hora. É impressionante. A Maria, minha filha, faz assim também.
não sei o que, tudo é tudo uma verdade, entendeu? Mas eu entendo tudo, eu não estou, para mim, eu só não tenho essa velocidade, mas desenho mais rápido que vocês também, mas eu desenho mais rápido que vocês, provavelmente. Ô, Marcos, entrou agora Ana Paula, Andréia Leite. Andréia, dá um oi aí. Eu acho que nós estamos já são 6h21. Deixa o pessoal que está chegando se apresentar rapidamente e a gente volta a conversar. Entrou também a Flávia. Pois é, Andréia, Ana Paula e Flávia. Para a gente escutar vocês têm que desativar o mudo, tá, gente? É um microfone. A câmera, para a gente ver. Está me ouvindo, Bia? Sim. Dá um oi aí para o Marcos te ver. Marcos, a Andréia é minha amiga, a gente já trabalhou junto. Ah, é? É. Marcos, tudo bem? Você tem que falar, André, e ativar a câmera para a gente ver. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa noite. Boa tarde. E tem uma outra pessoa que eu estou vendo aqui que não se apresentou ainda no vídeo, à minha direita. É que esse programa ele é uma espécie de copinho de dado da minha época. Você sacode, aí o dado pula para cá, o dado... Então, essas janelinhas, elas não ficam... Na medida que entra um, faz... Trum! Aí Vamos dar uma corridinha agora, que senão não vai dar tempo, vai atrasar muito aqui. Andréia, fala aí de você você entrou agora, mas cada um fez uma pequena apresentação rápida sobre formação, experiências. Eu sou formada em arquitetura, me formei em 83, mas logo em 90, quando eu comecei a trabalhar com eventos, então esse ano eu fiz 30 anos de evento, e desses 30 anos, eu participei por coisas da vida em 4 anos de televisão, e eu me apaixonei mais ainda. Eu consegui correlacionar, né, a parte da arquitetura promocional, arquitetura de efêmera e cenografia, que se falam muito, né? Mas a minha formação é em arquitetura, mas eu tenho esses anos todos de arquitetura promocional e eventos também. Beleza. Eu estou com a Beatriz na televisão, né? Exatamente. Ela participou da minha primeira experiência em televisão. Eu estava zerada naquele momento, Bia. Agora, Flávia está ouvindo a gente? Oi, sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora eu conheço a Flávia. Eu passei um tempo na Globo e conheci a Flávia. Oi. Mas eu conheci a Flávia Arete. Isso. Um pouquinho de você, Flávia. Oi. Desculpa, porque às vezes esse fone não funciona. Eu sou arquiteta também, me formei na Federal do Paraná e fiz cenografia na França, pós-graduação, e trabalhei durante bastante tempo na cenografia da TV Globo. E saí com a pandemia, enfim, e aí estou pesquisando, procurando novos horizontes, assim, né? Vou fazer um doutorado já esse ano, falando sobre, meu objetivo é falar sobre o espaço cênico na televisão, e, enfim, estou querendo abrir outros horizontes, assim, de conhecimento, principalmente, né? Porque a televisão, ela tem um universo muito ensimesmado, assim, eu acho, né? Ainda mais a TV Globo especificamente, né? Mas você já trabalhou com cinema? Já, eu fiz um filme em Curitiba, um longa-metragem, mas como diretora de arte, que eu sou de lá, né, na verdade. Também, assim, eu me formei já fazem, sei lá, 95 anos, né? Fiquei 20 anos trabalhando na Globo, um tempo já de profissão, assim. Sim. Agora, Maria, está ouvindo a gente? Maria, dá um oi aí. Se você estiver ouvindo a gente, desativa o mudo e dá um oi aí. Eu não sei se está ouvindo. Ana Paula. Estou ouvindo vocês, sim. Está ouvindo? Então, fala um pouquinho de você.
Sou eu, Bia. Ana Paula, que trabalhou comigo na Record. Aninha! Tá muito alto nível aqui, Marcos. Mas se ele botar... Cadê a imagem dela? Que não é desse gato. Tá ligada. O que está aparecendo para mim é um gato parecendo um rabo. E dizendo, looking for the phone. Eu não vejo essa imagem. Ana, mas fala um pouquinho de você para o Marcos te conhecer também. Eu trabalho com cenografia há 30 anos. Fui assistente na TV Globo, na TV Manchete, extinta TV Manchete. Sou de época. Aí depois trabalhei na Globo, depois fui para a Record. Já trabalho como cenógrafa lá há uns 15 anos. Fiz Olga, fiz O Tempo e o Vento, entre outros, e fiz outros filmes menorzinhos. E estou aí no mercado. E eu sempre gosto de estar vendo coisas ligadas à cenografia. Já fiz direção de arte numa minissérie. E por aí a gente vai. Beleza. Ô, Marcos, vamos começar que são 6h30. E aí quem for chegando vai entrando. Tá. Pode ser? Pode. Bom, se vocês todos se apresentarem, eu vou me apresentar também. Meu nome é Marcos Flaxman. A minha formação é de arquiteto também. Eu também fiz arquitetura, mas essa minha formação foi meio atropelada pelo teatro. Quer dizer, eu fiquei encantado, fascinado pelo teatro quando eu tinha uns 15, 16 anos, antes, portanto, de entrar na faculdade. E aí participei de grupo amador, fizemos viagens, teatro amador, fiz tudo. Aí aprendi, fiquei olhando, fiquei só de butuca. E aí depois fiz vestibular, passei para a faculdade de arquitetura, e ao mesmo tempo, e logo depois, 2 anos, estava no 2º ou 3º ano da faculdade, eu ganhei uma viagem para Paris, umas passagens, num prêmio, e consegui uma bolsa de estudo. Então, eu terminei aqui, só que eu não tinha, estou até curioso para saber, que estudou em Paris, cenografia, porque na minha época não tinha um ensino, não tinha umas... Não estudou. Porque o que eu fiz foi o seguinte, eu soube que eu tinha passagem, tinha ganho a passagem, soube que tinha uma bolsa universitária que o Itamaraty dava, que o governo da França dava, a bolsa universitária. Só que era pouquíssimo, era $95 por mês, uma coisa assim, mal dava para comer no restaurante universitário. E que tinha uma outra bolsa que eles davam só 2 por ano, que era chamada Bolsa Artística, que era muito mais folgada, mas muito mais... Eu imaginei que fosse quase impossível de conseguir. Eu não tinha feito nada, quase. Eu tinha feito 4 cenarinhos, sendo que a maior parte deles semi-amador. Eu tinha um cenário profissional. Mas consegui a bolsa e me mandei para lá. Lá eu fiz uma espécie de... Me formei aqui e fui para lá. Então, eu sou arquiteto, eu me formei e fui para lá. Mas não tinha nenhuma certeza na minha cabeça antes não era um tarado por cenografia, nunca tinha ouvido falar em cenografia, não conhecia ninguém que fizesse teatro nem nada. Era um terreno virgem para mim, misterioso. E nunca mais larguei. É incrível, né? Isso eu era garoto, nunca mais me afastei disso. Eu me formei em arquitetura e tem o resto da história. E trabalho nisso a minha vida inteira. É isso, a minha história é essa. Então, a formação de arquiteto, fiz até um comentário antes de todo mundo entrar, que é o seguinte: a formação de arquiteto, para mim, porque eu recebi muitas perguntas quando já era um profissional razoavelmente conhecido, quer dizer, que as pessoas sabiam o que eu fazia, que perguntavam para mim o que eu estudo para fazer isso que você faz. E eu nunca soube dizer,
porque eu acho que o estudo da arquitetura e o estudo da própria cenografia, como é ensinado nas escolas de cenografia, te dão um instrumento importantíssimo. Eu comparo o seguinte, por exemplo, se você é músico e não sabe música, não sabe escrever música, se você é um gênio da música, inspiradíssimo, mas não sabe escrever música, praticamente nunca não acontece, mas poderia acontecer, né? Então, a única maneira de transmitir a música seria você tocar essa música para uma outra pessoa interposta, escrever a música, também sabe escrever, né? Se você sabe tocar, não sabe escrever, então você dá para uma outra pessoa para escrever. Aí a pessoa escreve e te entrega. Aí você fala, como é que eu vou saber se esse cara escreveu o que eu cantei para ele? Aí você tem que ter uma outra pessoa para cantar para você o que o cara escreveu para você verificar. Então, complica muito, fica muito complicado. O fato de você dominar um instrumento, quer dizer, de você saber escrever música, que no nosso caso corresponde a saber desenhar, facilita muito. Mas você não precisa ser um artista do desenho, você não precisa ser um portento no desenho. Você precisa saber poder utilizar o desenho, porque o desenho é uma coisa, uma linguagem importante para nós, né? Para quem vai fazer cenografia. Eu estou falando de cenografia, hein, gente? Não estou falando de direção de arte. Direção de arte é outra coisa. Então, só para vocês ficarem tranquilos, eu vou fazer a seguinte introdução que eu gosto de fazer, porque é o que eu penso. Que é o seguinte, as pessoas, se fizessem para mim a mesma pergunta, o que você precisa saber, o que você precisa estudar para ser um diretor de arte? Aí eu diria o seguinte, que para ser um diretor de arte, você precisa saber absolutamente tudo. Tudo. Tanto no nível racional como no nível irracional. Quer dizer, você não é nem só as matérias que estão no nível racional, civilizatória, não. Você tem que saber tudo. Você tem que estar exposto aos raios gama da existência, entendeu? O tempo todo. E você vai lidar... Isso é matéria de trabalho para você. Isso é matéria indissolúvel, a meu ver, para você fazer a cenografia. E aí, como resultado, na hora que você bota o ovo, com essa coisa toda que parece pomposa, possível que com essa... se você atinja esta categoria, você pode desenhar um cenário simplíssimo, muito simples, praticamente nada, porque você teve como elaborar para chegar lá. Ou seja, eu vou repetir uma coisa que eu disse também logo no comecinho para algumas pessoas só. Para mim, a cenografia, se eu tivesse de dizer, infelizmente ninguém me interroga para eu ter de responder esse tipo de pergunta, porque são irrespondíveis, ao meu ver. Qual é a matéria que você estuda? Eu não sei, eu acho que você tem de saber tudo. Principalmente, isso já é uma atitude. Agora, o que vai te habilitar para o exercício do trabalho no mercado, isso nós vamos falar também. E isso já é uma habilitação específica, porque existem subgrupos dentro do departamento de arte, quem trabalhou já sabe, e que são funções, algumas delas bastante específicas. Só que você vai estar imerso num projeto. O fato de você fazer um filme, mesmo que você tenha uma participação que não seja a central de topo da linha do generalato, você tem uma função muito importante, muito importante. E as suas ideias, se você tem boas ideias, serão acatadas todas. Todas as boas ideias nós acatamos, todas, sem exceção. Mas tem que ser boas. Né? Tem esse problema, tem esse pequeno problema que você tem que ter não só ideias, ideias todo mundo tem, como boas ideias. Ô, Marcos, a Flávia está com a mão levantada. A Flávia quer falar alguma coisa? Fala, Flávia. Oi, não, é só, eu não quero interromper, não, é só se você quiser, depois que eu explique o curso que eu fiz na França, eu falo mais ou menos o que era, mas é tranquilo. Eu queria sim, porque você entendeu o que aconteceu comigo, né? Não tinha curso nem... E a outra coisa é que eu arrumei um emprego. Então, eu tinha vários amigos arquitetos. Teve um arquiteto
alemão, que era um andarilho, e veio parar no escritório. Eu trabalhei aqui no escritório do Arthur Lice Pontual, quando cheguei da França a primeira vez. Depois eu voltei. Quando eu voltei, este cara me arrumou um emprego no escritório onde ele trabalhava. Ele era supervisor de escritório. Ele era o cabeça do escritório, de um escritório de DPLG em Paris. E aí eu fui trabalhar com ele, eu tinha alguma experiência nisso, mas antes disso, eu tive a bolsa que eu consegui foi o seguinte: a Embaixada da França me conseguiu passe livre pela porta de serviço nos teatros, me conseguiu passe. Eu via todos os teatros nacionais, eu tinha acesso de graça, você sabe que não é barato lá, né? Então eu via o espetáculo, corria para o lado de fora, entrava pela porta do serviço, vi mudança de cenário, em suma, eu fazia umas das coisas assim. E viajei muito, tive na Tchecoslováquia, tudo proibido, era proibido, não podia sair. Mas eu tive na Tchecoslováquia, tive na Alemanha, tive nesses lugares. Mas foi isso. Bom, vamos lá. Vamos concentrar aqui, senão daqui a pouco a Beatriz puxa minha orelha. Não? É o seguinte. Eu queria falar para vocês, em primeiro lugar, o seguinte, que um curso online de direção de arte, porque todos nós sabemos que direção de arte é uma coisa física. Quer dizer, envolve muitas coisas físicas, envolvem ideias que se transformam em coisas concretas, né? Em construções, às vezes, de cenário, né? Construções e uma série de outros preceitos concretos, né? de figurino mesmo, que ele falou, adereço, visagismo, em suma. A gente trabalha com tudo isso e trabalha também com os objetos de cena, o mobiliário, em suma. Eu costumo dizer o seguinte, e isso é uma verdade, isso não é uma boutade, como dizem os franceses, né? Não é uma firula, é uma verdade, que é o seguinte: nós, no cinema de ficção, eu estou falando de ficção, tanto o cinema, quando eu falo cinema de ficção, hoje você pode ouvir cinema e televisão, porque a televisão está em Super HD agora, então é quase que absolutamente a mesma coisa. Já foi bem diferente, eu estou falando isso porque há 20 anos atrás era muito diferente. A definição da imagem cinematográfica e da imagem da televisão era muito diferente, a imagem da televisão era muito menos definida, hoje não. Bom, então, e a gente está falando de ficção. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você eu sempre dou um exemplo mais óbvio possível, que é o seguinte: você está parado, estava ali numa calçada, está em frente a uma praia, tá? Aí você para ali, não tem ninguém em volta de você, e você olha para o mar. Pronto. Aí você vê o que você vê. Se tem ilhas ao fundo, você vê as ilhas ao fundo, senão você vai ver o mar vem na areia e tal, tem areia, não sei qual é a extensão da areia, em que praia você está, né? Mas eu estou vendo uma paisagem, e eventualmente passam duas pessoas, passa uma pessoa na calçada pela sua frente, né? Aquele que passa na frente da câmera, e você continua lá. Aí, de repente, você fica na mesma posição, olhando exatamente para o mesmo ponto que você está olhando, mas olha através de um aparelho óptico, ou uma câmera fotográfica, ou um viewfinder, ou uma câmera de cinema, uma câmera de vídeo, ou seja, você está vendo o mundo através de uma ótica. Já não é mais o teatro, não, porque nós vamos falar de teatro também. Eu sempre abro esses nossos encontros falando do teatro. Depois eu saio rapidamente do teatro. Mas quando a gente entra no cinema e depois a gente se detém no cinema, eu costumo dizer o seguinte, que tudo o que você está filmando, resolveu filmar, aí estamos filmando, colocou a câmera, apontou seja lá para o raio que parta, para onde você quiser. Tudo o que aparece na câmera, mesmo quando ela se movimenta, tudo
o que aparece diante da câmera é nossa responsabilidade. Evidentemente que você tem a interpretação do ator, você tem todos os outros elementos, você tem o som, você tem, em suma, cinema é cinema, né? Mas a nossa responsabilidade, a gente cuida de tudo. Então, toda esta área visual, a gente cuida. A gente cuida em como a gente não filma tudo em sequência controlada, obrigatoriamente em ambientes controlados, ou seja, a gente pode filmar em exteriores, pode filmar em locações interiores, pode filmar em estúdio, pode filmar em parte de locação, a gente pode utilizar uma construção e refazer o que ela é, transformar ela numa outra coisa. Em suma, toda essa experiência a gente vai abordar da seguinte maneira, né? Então, o que eu digo é o seguinte: tudo o que você vê através de um quadro que você limitou, porque você junto com o diretor, eu quero fazer também um parêntese, eu tenho que falar rápido, porque senão eu me perco, e aí daqui a pouco a gente vai ficar 5 horas aqui, que é o seguinte: o cinema é um trabalho de conjunto, é uma equipe, é um trabalho de equipe. Ah, mas se eu quiser fazer sozinho, eu acho que, sinceramente, para o seu bem-estar e para a sua saúde, eu acho que você deveria escolher uma coisa que você possa fazer sozinho. Tem várias cerâmica, aquarela, bordado, você tem uma opção de coisa, adereçaria mesmo, né? Eu não estou diminuindo, não, mas cinema você não faz sozinho, garanto a vocês que você não faz sozinho. Você faz com amigos, você faz com companheiros de trabalho. E dependendo do tamanho, nós temos gente aqui que trabalhou na Globo, né? Dependendo do tamanho da produção, eu não estou falando da regra trabalhista da Globo, que atrapalha muito isso, né? No cinema é muito mais livre, né? Esse tipo de coisa. Mas de você estar... Bom, me perdi um pouco. Você estava falando que o cinema se faz só com amigos, Marcos. Pois é, isso aí é o seguinte, quer dizer, você faz de mão dele, o que eu queria dizer é o seguinte: o cinema é uma arte coletiva obrigatoriamente. E a nossa presença é uma presença que não é restrita ao que você faz, porque o que você faz reflete em volta. O que todos fazem reflete. Então, é um caminho de ida e volta. É um trabalho absolutamente... E isso é um dos encantos especiais do trabalho, eu acho, do nosso trabalho. Bom, então isso é uma das coisas. Deixa eu pular aqui. O cinema, em princípio, quando você fala cinema, cinema de ficção, principalmente, é uma contação de história. O cinema é uma nova linguagem. Se você escolhe o cinema, você acaba adaptando, mesmo que seja uma história que venha da literatura, por exemplo, da literatura clássica, ou seja, de que literatura for, você reescreve com um olhar de quem vai contar essa história através de imagens e de som, e não obrigatoriamente colocar um ator contando a história na frente da câmera. Não vai ser isso. Quer dizer, pode até ser isso, me perdoem as pessoas que tiveram essa ideia genial de filme que eu estou esculhambando de antemão aqui, mas eu acho que você tem uma caixa de Pandora, você tem uma caixa interminável de recursos, que são as imagens, e não são as imagens conscientes, diretamente referentes. Eu vou abrir mais um parênteses. O Beatriz me ajuda, que está difícil essa coisa de parênteses. Mas nem me lembro o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa de teatro, mas deixa para lá. Isso vai voltar depois. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que a gente trabalha nesse curso com essa coisa de você compreender que se trata de uma outra linguagem, você compreender o grupo de pessoas que está em torno e você compreender o processo. Que o processo acaba se dando, começando por um roteiro,
que é escrito, mas eu nunca considerei o roteiro uma obra literária. Não é uma obra literária, é um roteiro, que é um roteiro que você vai utilizar para fazer um filme, que, na medida do possível, transformá-lo em imagem e emoção. A emoção é a emoção da dramaturgia, do texto, dos atores que estão em cena. Em suma, a gente está envolvido nisso tudo o tempo, não tem como escapar. Você está optando por uma vida assim. É uma coisa inescapável. E as escolhas de locações, por exemplo, de cenários, é uma coisa que, na verdade, a gente monta um quebra-cabeça porque atrás disso tudo tem um conceito básico. Você lê o roteiro, você tem o diretor, você tem o produtor, você tem orçamento que às vezes é bastante baixo e você tem de optar o que fazer de mais inteligente com aquele orçamento. Tem um mínimo que é necessário porque você precisa de equipamento e a gente trabalha com equipamento de última geração, porque é o final, né? É a captação, quando você capta a imagem, né? Bom, e aí, então, o que a gente faz nesse curso? Então, a gente vai passar pelo... Eu vou até depois pedir para a Beatriz, rapidamente, para colocar para vocês o programa, que é extensíssimo, e a gente vai falando sobre os temas. Só que eu queria falar de outra coisa, que foi o que eu aprendi. Isto eu aprendi, e qual é a novidade? Eu estou aprendendo o tempo todo. Aliás, essa cultura, saber tudo, quando eu falo, parece uma coisa, o cara é maluco, o cara é arrogante, o cara tirando uma onda. Não é isso, não. É porque você tem de saber tudo, e sabe por como é que você sabe tudo? É porque se o filme se passa numa colônia, eu estou inventando, numa colônia em deslocamento nos anos 30, não sei da onde para não sei da onde, de refugiados, você topa fazer o trabalho, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai entender, e você vai saber, e você vai formar a sua opinião, e você vai imaginar qual é a imagem mais poderosa para você passar essa história, que eu não sei nem qual é. Aliás, eu vi uma série espetacular, não é bombástica, mas é espetacular, é na Netflix, agora eu não sei, eu acho que chamada 8 em Istambul, que é uma série silenciosa, parece vagarosa, parece chata, mas é espetacular. É para quem gosta mesmo, hein? Não é para... Bom... Ô Marcos, você não quer ir logo dando uma passada aqui no roteiro? Não. Espera só um minutinho que eu vou falar do mais importante, que é falar dos filmes. Então, o que a gente faz? O que eu descobri? Eu não descobri. O que eu realizei junto com a Beatriz, fazendo esse curso online? Eu descobri o seguinte, que a gente faz exercícios, nós vamos fazer exercícios. Só que os exercícios que nós vamos fazer é um exercício que é um exercício para cenografia, eu acho que em qualquer circunstância, que é o exercício do vocabulário, ou seja, a gente chama de captação de imagens ou de prancha de referência, em suma, que não tem um nome específico. Por que não tem um nome específico? Porque ali é como se eu desse um exercício e falasse para vocês, leiam isso, e tudo o que traga a cabeça de vocês, em qualquer circunstância, qualquer hora do dia, você não precisa estar sentado igual o Gene Kelly, no filme americano, sentado no piano com a mão na cabeça, porque ele está esperando inspiração, não vai aparecer porra de inspiração nenhuma. Esquece, não é assim. Não é assim que a banda toca. A banda toca você deixando que o tema do seu trabalho, do trabalho que você aceitou fazer, e só tem cobra criada. Cinema é uma criação de cobra criada. Televisão, mais ainda, porque são venenosas. Tem mais cobras venenosas na televisão do que no cinema. Mas é um bando de cobra criada mesmo. O nego não está de sacanagem, porque cinema não é para amadores, eu acho. Cinema é o máximo. É o máximo, é demais. É espetacular. Entendeu?
Bom, e você tem que estar preparado. Então, o que a gente faz? Eu descobri o seguinte, que essa pergunta não foi feita, será feita no primeiro encontro, que é o seguinte: o que você já viu de cinema? O que você já viu? Não vale tudo, agora eu estou aceitando tudo. Pode dizer que se você viu, que novela que você viu, que agora está tudo na Globoplay, está tudo na Netflix, está uma misturada danada. Em suma, você tem um cardápio como jamais teve, nunca. Imagina quando eu comecei a fazer cinema, para ver um filme você tinha de ver em celuloide. Não tinha vídeo, não tinha porra nenhuma, não tinha merda nenhuma, não tinha como ver. Então, você ficava na expectativa. Eu morei em Paris durante um tempo e eu fui demais ao cinema lá. Bom, melhor em termos de direção de arte, posso falar? O quê? Você sugeriu 8 em Istambul. Eu vou sugerir uma série que eu vi, que em termos de direção de arte eu fiquei maravilhada, que é o Ratched. Eu vi também. Eu gostei. A gente vai conversar sobre isso depois. Agora é o seguinte, olha, então, ou seja, o que eu descobri é o seguinte: vamos ver filmes, nós vamos ver filmes, obrigatoriamente. Isto é o mínimo. Quer dizer, você não usa só filmes, a sua memória afetiva é acionada o tempo todo. E a sua memória afetiva é única, é a sua, não tem, a da outra pessoa é outra memória afetiva. Então, tudo o que habita a sua memória afetiva poderá ser utilizado também. Ou seja, qualquer imagem que te remeta para trás, a gente vai falar sobre isso. É espetacular. Mostra o programa, Beatriz, por favor. Vai passando de uma maneira que dê para ler, sei lá. Ou vai lendo junto, não sei. Tá bom assim, realmente? Deixa que eu vou lendo aqui os itens para facilitar, para a gente poder passar. Normalmente a gente faz o seguinte: a gente começa pelo teatro. A Gênesis, para mim, quando eu falo de Gênesis, eu falo da arte, da dramaturgia, que existia na época, era o teatro. Quer dizer, na antiguidade era o teatro, não existia ainda a captação de imagem. Então a gente vem de lá. A gente vem de lá para falar das formas no teatro e vem também para falar dos temas das obras do teatro e essa coisa que é o contar histórias já através de uma outra linguagem que também não é literária, que é o teatro. Entendeu? E aí a gente só tem essa introdução para te falar um pouquinho de dramaturgia. A gente vai sempre abrir espaço para vocês poderem falar, então a gente tem de mais ou menos equilibrar o nosso tempo para vocês poderem falar também. E nós vamos ver esses filmes, e esses filmes que são filmes aleatórios da cinematografia mundial, tá? Vou indicar alguns filmes e vou pedir para que vocês vejam mesmo, é dever de casa ver o filme. E aí, com relação a isso, a gente vai conversar com um deles, sobre um ou dois deles cada semana, e depois, mas isto vai formando em vocês eu quero poder citar o filme quando a gente estiver falando de alguma coisa, como naquele filme, e eu sei que vocês viram o filme. Então, eu acho que essa é a maneira, essa foi a descoberta esse ovo, somos nós que estamos colocando em pé, que é um ovo de Colombo, entendeu? Bom, então vamos lá. Direção de arte e cenografia no cinema. Aí tem aqui a diferença, que é a luz medida pelo olho, a presença do ator, isso no teatro, o corte pela luz, a evolução da própria cenografia, que é a perspectiva, a mecânica cênica, efeitos especiais, a execução cenográfica e a pintura como referência. Até aí a gente está falando da matéria genericamente. Vamos lá, Beatriz. Não, isso. Aí essa coisa que eu estava falando do olho através da lente, a imagem ótica projetada, o que precisamos fazer de fotografia, saber de fotografia, isso é uma coisa absolutamente fundamental. Como eu já disse na introdução, nós precisamos saber absolutamente tudo.
Eu, por exemplo, não sei nada de som, eu estou exagerando um pouco, mas na área da imagem a gente tem de saber absolutamente tudo e a gente trabalha junto com o diretor de fotografia, então as noções mínimas, básicas de fotografia nós temos de saber também. E a linguagem que é usada no cinema também, né? Então, nós temos essa aula que fala da fotografia, né? E essa aula de fotografia é sensacional, uma aula do Afonso Beato que a gente roubou e a gente insere no curso. A gente um dia para falar de fotografia. É fundamental, você tem de saber. É o 0, hein? Você não vai sair formada em fotografia depois do que a gente vai falar, mas você vai saber o básico para no mínimo, não passar vergonha quando entrar num estúdio ou num set junto com outras pessoas de cinema. Aí tem o plano geral, plano médio, close, formato dos quadros, ampliação da projeção, questões práticas de execução de um filme, trabalho em colaboração. Plano de filmagem, trabalho fragmentado do ator, também porque no teatro, o trabalho do ator, ele trabalha toda a curva dramática da peça, dramatúrgica. Então, ele corresponderia ao roteiro no cinema. Então, ele trabalha, ele ensaia e ele tem uma curva, ele controla a sua curva dramática ali, porque ele sabe, se o pico é no final, ele dá o grito no final. Se o pico é no meio, ou um pouco antes do final, ele sabe onde é que está, é localizado. No cinema, você não filma em ordem. As cenas não são filmadas em ordem, os pequenos elencos dos grupos sociais abordados também não estão ordenados, em suma. E você tem uma responsabilidade, assim como o ator tem uma responsabilidade, de ter uma curva dramática desenhada na cabeça, de ter discutido isso junto com os seus queridos parceiros de equipe de filme, inclusive com os atores, evidentemente, e antes de rodar. Então, a gente vai falar da direção de arte, sobe um pouquinho. Bom, aí tem a prática. Na prática, eu queria abrir um parênteses para falar sobre prática. A prática é o seguinte, nós teremos, eu não sei exatamente, não sei se na quarta semana, a partir da quarta ou da quinta, nós temos 12 semanas de encontro, né? São 6 semanas de encontro. Então, eu não sei se a partir da segunda ou da terceira, a gente vai começar um exercício. Está na sequência, semana 3, é prática 1. Semana 3, então está certo. Então, a partir dessa semana 3, nós vamos ter uma parte de prática. Então, a Beatriz colocou sempre, eu estou mexendo na minha setinha, mas vocês não estão vendo aí, né? Sempre aqui, por exemplo, na prática, nós vamos estar em leitura de roteiro. Quer dizer, então a gente vai estar ainda dando uma parte teórica, falando sobre a teoria. Olha só que carga de trabalho teremos. Nós teremos falando sobre 3 focos. O desenvolvimento da teoria, onde nós vamos falando os limites. Vou voltar para cá. Eu não consigo fazer isso direito. Você já viu, né, Beatriz? O Afonso está vendo, deve estar horrorizado com isso. Não, volta. A gente está na semana 3, não está? Tá. Chegamos na semana 3. Eu vou ler. A direção de arte, cenografia, serviço da dramaturgia. E aí, então, a gente vai... Na prática, a gente vai ler o roteiro. E aí, o projeto de direção de arte, a gente vai conseguir... Continuando falar do nosso trabalho em direção de arte, né? Que é... Ou seja, uma parte da aula a gente vai dar teoria e a outra parte a gente vai fazer trabalho prático e, dependendo do momento do trabalho prático, ele vai tomar mais tempo também. A gente vai desenvolver um trabalho em cima de um curta-metragem, onde nós vamos passar por todas as etapas que um diretor de arte deveria cuidar para este curta-metragem. Só para vocês saberem, essa experiência foi uma experiência feita
nossa primeira turma, que era uma turma que não era online, não era para ser online, acabou sendo online. Foi a primeira experiência que a gente teve. E eles filmaram isso no final do curso. Nós não vamos filmar, mas nós vamos chegar na ponta do trampolim. Só vai faltar a gente pular na água. A gente pula na água quando a gente tiver uma chance, porque aí tem que ser presencial, tem que ter câmera, etc, etc. Então, vamos lá. Paletas de cor, desenho da produção, os exteriores em locação, links e os desenhos para estúdios, storyboards. Semana 4, vamos lá. Vai lá, Beatriz. Etapas do projeto de direção de arte. As pranchas de referência, essa de que eu acabei de falar, e a interdependência com todos os outros. Quer dizer, então a gente já é uma abordagem que que cada um de vocês vai fazer, provavelmente em grupo, vai depender do número de pessoas, nós montamos grupos, nós fazemos esse trabalho em grupo. E aí nós vamos desenvolver o trabalho, que a gente vai escolher uma locação e nós vamos fazer o trabalho de locação, decupagem e marcação dos campos. Enquanto isso, nós estamos falando do projeto cenográfico. Vocês terão a honra e o prazer de ouvir Beatriz falando sobre a prática da cenografia, propriamente dito, fazendo uma abordagem, pelo menos um passeio mais prático sobre em cima da cenotécnica, basicamente, e nos outros processos que a gente utiliza. Depois a gente faz uma análise do projeto, não é dos alunos, é das equipes de alunos, né? A gente faz uma análise do projeto. Essa análise não é um tribunal, essa análise é uma análise feita por todos nós, inclusive por vocês, e depois a gente fala de complementos, que normalmente nós somos responsáveis por tudo, mas também falamos de figurino, falamos de dressing, e falamos de dressing ou de produção de objeto, aqui que chama, né? E também falamos de pós-produção. Também chegamos a falar de pós-produção, ou seja, é um programa altamente intenso. Durante este tempo todo, para esses 6 encontros, vocês terão uma tarefa de ver em torno de 4 filmes, eu acho. E nós vamos conversar sobre um. Quer dizer, e isso... Porque aí a gente fala de cinema, a gente fala de tudo. A gente vai ver coisa. Outra coisa que eu vou disponibilizar para vocês, a Beatriz vai colocar naquele lugar que vocês têm acesso, numa pasta que eu não me lembro o nome dela, material de aula, se não me engano, que nós vamos colocar. Eu já fiz uma exposição que eu não sei se algum de vocês viu, provavelmente não, que foi feita há mais ou menos 10 anos atrás, uma exposição chamada Desenhando um Filme. E para essa exposição foram produzidos 8 curta-metragens. Esses curta-metragens, que são curta-metragens de filmes que eu participei como diretor de arte, mas que tem também depoimentos dos diretores, depoimento dos figurinistas, depoimento dos fotógrafos, e eu vou disponibilizar para vocês. Eu estou disponibilizando não para que vocês vejam se a gente vai falar deles e vocês verão, para que a gente possa conversar sobre eles. O que acontece é o seguinte: a nossa querida plataforma do Teams não é uma plataforma preparada para exibição cinematográfica. Então, por isso é que nós vamos eventualmente apontar links, mas links em outros sites que apresentam esses filmes, que são filmes todos eles consagrados, né? Que vocês possam ver, e dentro da nossa página também a gente vai colocar os links desses pequenos curta-metragens. Esse curso é um curso que quer dizer, que nós, na verdade, nós estamos experimentando junto, entendeu? Eu acho sensacional, eu estou empolgado, acho que pode dar certo. Nós tivemos 2 turmas absolutamente espetaculares. E eu vou dizer para vocês, durante esse tempo de pandemia, eu, como sou um veterano,
só mais pelo fato de ser veterano, inclusive, eu sou convidado razoavelmente para alguns grupos de conversa, inclusive da ABC, com profissionais, etc. e tal. Mas eu vou dizer para vocês, o público que mais me interessa é o público como o de vocês que aparecem, que são jovens, que estão começando, e que vocês estão começando no momento em que essa nossa atividade está vivendo uma revolução espetacular. E não é uma revolução estética, porque isso é mais complicado, isso é mais lento, você para criar uma revolução estética. Mas está vivendo uma revolução comercial, de telas de exibição, de tamanhos de tela de exibição, de maneira como você vê também, de expansão de exibição também, uma coisa... De repente, você pode ter, eu soube que tem alguma coisa do Papa, será que foi um desses eventos populares, teve 2 bilhões de acessos na internet, ou seja, é uma coisa de um tamanho que a gente está... Quer dizer, eu estou fazendo isso há mais de meio ano, mais de 50 anos, né? Eu queria que fosse meio século, que eu ia dizer, mais de meio século, e estou vivendo um momento absolutamente especial. Eu entendo tudo, pode falar comigo, essa linguagem cibernética, inclusive, mas não sou um operador muito eficiente, não. Então, olha, o curso é esse, eu espero que vocês tenham tido uma ideia bem razoável do que for, vou parar de falar e sou todo ouvidos para vocês. E, a Beatriz, você assume, por favor. Vocês têm perguntas, comentários, sugestões? Vocês curtiram, pelo menos? Vocês acham que era mais ou menos isso que vocês estavam procurando? Porque você procurar um curso de cenografia, eu vejo os anúncios do curso de cenografia, tem de tudo, entendeu? Tem para todos os gostos. Quer dizer, eu estou dando uma visão bem nítida de cenografia, eu faço isso profissionalmente, quer dizer, eu estou dando a minha visão pessoal, né? A cenografia não é uma ciência, o cinema não é uma ciência, a arte não é uma ciência, você tem a arte e você tem a ciência. Então, isso aqui, a gente não está baseado na ciência, a gente está baseado em ideias, e as ideias, você pode concordar ou discordar, e a ideia única não é uma coisa que nunca ninguém esperou que fosse uma ideia, tanto que os filmes, tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem gente que fica solidário ideologicamente com o que está vendo ou fica não solidário. Então, nós estamos falando disso, quer dizer, é muito mais do que o projeto do cenário propriamente dito, embora a gente vai estar disponível o tempo todo para comentar em qualquer nível projetos de cenário, inclusive projetos que incluem a inserção digital, porque agora, eu vou dizer para vocês, eu trabalho com inserção digital já no cinema não sei de quando foi o Xangô, 30 anos, sei lá. Não é uma coisa de ontem também, entendeu? A gente estava de olho já há um tempão. Só que hoje é uma coisa, é uma tecnologia espetacular, que ainda está sendo aperfeiçoada em ritmo avassalador, porque esse programa, por exemplo, que a gente está usando aqui, isso não existia. Quer dizer, não existia com essa estabilidade que existe hoje, porque eles correram, as plataformas correram. É uma loucura as plataformas de exibição. E para nós é importante, porque o produto que a gente faz é um produto de ficção. Quando eu falo, eu vi uma série espetacular, e aí a Andréa me falou também, tem umas séries que eu vi uma porrada, a gente pode conversar sobre isso um tempão, entendeu? E eu acho que isso é importante porque a gente está falando de cinema, com referências de cinema. Então, são escolhas. E a gente vai falar, não é análise técnica, não vou fazer análise técnica porra nenhuma. Eu acho que nós não somos a outra coisa. Quando você vê créditos passando, que diz assim, aqui no Brasil eles têm mania, porque eles ficam
sentindo falta de nomes, então eles botam equipe técnica. Eu já apareci uma vez, geralmente o meu crédito vai na frente, mas a minha equipe já veio atrás como equipe técnica. Nós não somos equipe... Lamento informar que nós não somos equipe técnica. Não somos equipe técnica. Mas vocês não fazem projeto? Fazemos. Nós usamos como instrumento a técnica, bem como o diretor de fotografia também usa um instrumento, também, que a fotografia é um instrumento amplíssimo, ainda mais agora essa fotografia digital, algorítmica, não sei o que, é uma coisa complexíssima. Então, tem uma plataforma de tecnologia violenta, mas a gente está falando do sentido da imagem. A gente não é obrigado a saber também os meandros tecnológicos. Nós somos a equipe de criação, nós fazemos parte da equipe de criação. E aí, então, nós sentamos do lado e o que nós precisamos conduzir a narrativa de uma maneira que interesse, de uma maneira que seja clara e de uma maneira que emocione as pessoas, né? O cinema é isso, o cinema é maior do que a realidade, porque se for menor, para que fazer cinema? A realidade já é uma cagada e é uma loucura. A realidade atropela, está o tempo todo atropelando. O que está acontecendo hoje no mundo, hoje, today, é uma coisa absurda, porque nenhum roteirista teve a ousadia de pensar uma invasão do Capitólio com depredação, morte de um policial. Isso é uma coisa que em todas aquelas coisas, aqueles programas policiais 300, que há 50 anos avassalam a televisão americana e a televisão do mundo inteiro, jamais chegaram a esse ponto de ousadia. Então, é o seguinte, a realidade está no nosso calcanhar, mas não pegam a gente, não, porque a gente voa. Eles não voam, entendeu? E a gente voa, mas a gente voa com os pés no chão. A gente voa sem atrapalhar os outros. A gente voa junto com a manada, a nossa manada voadora, entendeu? A nossa manada é voadora. É isso. Bom, gente, chega de falar bobagem. Foi um prazer ter-os conhecido. Espero reencontrá-los todos dentro de uma semana, não é isso, Beatriz? É isso, terça-feira que vem. Então, espero reencontrá-los todos, que, além do mais, é divertido. Elisa, Elisa, você não se divertiu o tempo todo? Porque a gente está falando de cinema, caralho. É o que mais a gente gosta. Que a gente quer falar você quer falar de quê? De vírus? Pô, você quer falar de vírus, liga lá. A Globo News está lá falando de vírus. É 24 horas de vírus por dia. Nós vamos falar de cinema. E nós vamos falar de cinema e nós vamos ver cinema. E nós vamos ver o cinema que é feito há 100 anos. O nego faz cinema. E o nego nunca brincou com cinema. Nunca usou como instrumento reles. Em suma, vamos em frente, é isso. Foi um prazer encontrá-los. Desculpa. Bia, quantos dias na semana, Bia? O curso vai ser toda terça e quinta, de 6 horas da tarde. De 18 às? De 18 às 20. Tá. São 24, são 6 semanas no total. E o de março é diferente? O de março é o de 96 horas, né? É diferente. Tá. Esse que está começando terça que vem é esse curtinho. Porque o que aconteceu? A gente fez esse curso grande, foi o curso que a Elisa, que está aqui, participou. E aí, por conta da pandemia, a gente criou esse formato que é totalmente online, mas que a gente conseguiu incorporar a parte prática. Ah, legal. Então, mesmo sendo um curso online, a gente está fazendo essa produção prática, desenvolvendo todo o processo. Como diz o Marcos, vocês vão terminar na beira do trampolim da execução, até onde a gente conseguiria ir, até onde a gente consegue ir, né? Estou animada, hein, Bia? Ela veio, o Marcos, a Bia veio de televisão, ela me seduziu ontem. Ela é cobra sedutora, ela é Nádia. Não, mas olha só, o Marcos,
A Bia trabalhou... Ela quer te chamar de Mil, que ela está envergonhada. Pode chamar, Mas Bia. sabe o que aconteceu? O que acontece, Marcos, que eu estava conversando com a Andréia, porque tem um pessoal que veio de arquitetura, porque é isso que a gente sempre fala, né, da formação. A arquitetura dá uma base interessante, né, em termos de projeto e tudo, mas a Andréia, por exemplo, ontem que eu fui saber que ela não sabia de estruturas de teatro, por exemplo, não sabia o que era uma quartelada, uma bolina. Então, eu acho que esse curso tá legal porque a gente está passando por tudo, fazendo essa parte prática, e essa coisa que o Marcos está fazendo também, que a gente desenvolveu, que é pegar o cinema, né, para falar de cinema, também você termina criando um repertório super bacana para, enfim, para qualquer coisa que você vai fazer, né? Eu tenho até mais conhecimento da parte técnica de cinema do que mesmo de teatro. Experiência mesmo só em televisão, experiência profissional. Bom. Mas enfim, mas é isso, então, gente. Então, espero que vocês continuem, que vocês participem. Aí, terça que vem, a gente começa. Se vocês estiverem animados também, convidar os amigos e tudo. Há uma coisa também que não... Enfim, a gente está divulgando tanto nas redes sociais, mas tem umas promoções lá embaixo que eles fazem no site, que a ABC faz, que se você chamar amigo, se você fizer mais... Enfim, vale a pena dar uma olhada lá no site da ABC Cursos. Beleza, Bia. É legal. A gente não precisa de uma multidão, mas tendo um bom grupo, os 2 grupos que a gente formou são sensacionais. O último são ótimos, maravilhosos e por enquanto são grupos relativamente pequenos, quer dizer, a gente sempre pensa em trabalhar com grupos de até 20 pessoas, nunca chega a isso. Nós trabalhamos com um grupo, o último grupo era um grupo que tinha 8 pessoas, e foi uma coisa assim, e foi maravilhoso. O outro grupo tinha mais, tinham 13 pessoas. Em suma, se a gente puder convocar gente que esteja interessada nisso, é ótimo, é bom ter mais gente, porque a gente conversa sobre isso, e eu acho que eu não sei até quando, porque quando a gente fizer, eu não vejo, por exemplo, eu acho que isso é uma maneira de você verificar se essa tal direção de arte, ou arte no cinema, ou arte no teatro, não para todos aqui, porque alguns já sabem perfeitamente, mas outros, para saber se é isso mesmo que quer fazer, se é por aí que quer ir. Se falar é isso mesmo, vou enfiar a cabeça nisso, de repente, o curso de 96 horas dá a chance de você exercitar objetivamente, mas aí é uma outra história, é um passo adiante. Eu acho que essas 24 horas intensas que nós vamos ter serão intensas, porque vocês terão de... Por isso que eu estou avisando essa coisa de ver filme, porque você vai ter tempo, não da aula. Na aula, tudo bem, vocês estarão, obrigatoriamente, mas que vocês têm que ter tempo entre as aulas, ou de uma terça, ou de uma quinta a uma terça, para poder ver filmes e fazer o dever de casa, entendeu? Para a gente tocar o nosso bonde. É o máximo, vocês vão gostar. Então é isso, gente. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato com o pessoal do curso, enfim, falar com a gente, estamos aí. Tá? Obrigada. E a gente se vê